Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Eu tenho várias obras sobre a história da igreja. Eu já dei aula sobre a história da igreja. Hoje não dou mais devido ao tempo, né? Mas eu gosto muito, sempre gostei de estudar, de ler, de pesquisar sobre a história da igreja. Todo teólogo ou aqueles que amam a teologia devem obrigatoriamente estudar a história da igreja, porque é na história da igreja que você vai encontrar a formação dos conceitos teológicos, das doutrinas teológicas. Então você tem que olhar para o retrovisor da história e entender e conhecer porque pensamos como pensamos. Os desdobramentos teológicos estão lá atrás, estão no corredor da história. E de várias obras que nós temos sobre a história da igreja, essa aqui é maravilhosa porque vai trabalhar a história dos concílios ecumênicos. E eu preciso esclarecer para você uma coisa que é fundamental. Existe a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui, né? A Igreja Ocidental. Existe a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Oriental. E as duas são totalmente diferentes, completamente. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece 21 concílios. E concílios, vocês sabem, é onde a igreja se reuniu, os bispos se reuniram para tratar assuntos concernente à igreja, à teologia e por aí vai. Os protestantes, nós protestantes, cristãos protestantes, entendemos e subscrevemos os 4 primeiros grandes concílios: Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Os 4 primeiros, que trataram ali de maneira exclusiva e específica sobre a pessoa de Cristo, né? Debates e mais debates, quem era Cristo, se ele era Deus, se não era Deus, se ele era criado, se não era criado, enfim. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana tem aí os 21 concílios, né? E o último concílio foi lá no século passado, no ano 62, ali 61, 62, o Concílio Vaticano II, que foi o último grande concílio, né? Vaticano II. E a Igreja Católica Ortodoxa, ela só tem como autênticos os 7 primeiros concílios. A Igreja Católica, ou melhor, a Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa. Católico no sentido de universal, tá, gente? Católico significa, a palavra católica é universal. A Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, só reconhece 7 grandes concílios, os 7 primeiros, só. E o Giuseppe Alberico, que é o organizador dessa obra aqui, tá? E você tem aqui vários capítulos, né? São 21 capítulos, vamos dizer assim, cada capítulo um concílio. Um historiador vai falar desde o primeiro concílio de Nicéia até o último concílio, que foi o Vaticano II. Isso aqui é importante nós conhecermos, né? E esse livro foi lançado pela editora Paulus, tá? É capa dura, e é um livro maravilhoso. Eu, quando vou falar sobre os concílios, eu sempre uso ele, né? E aqui está o sumário. Essa obra, ela tem, se você pegar aqui o sumário, né? Ela tem aí, ó, 470 páginas. 470 páginas. 470, tá? Aqui está o sumário, vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Aqui, ó,
índice geral. E o sumário vai trabalhar esses concílios. Aqui, ó, primeiro concílio, que foi conclamado pelo imperador Constantino, em Nicéia, em 355. Então, na primeira parte aqui, primeiro capítulo, vai se trabalhar os 4 primeiros concílios, de Nicéia, em 325, a Calcedônia, que aconteceu em 451. Ok, os 4 primeiros concílios ecumênicos. Doutrinas, processo de recepção. E quem comenta, escreve, fala sobre esses concílios é o Lourenço Perrone. Todos são sacerdotes católicos, teólogos católicos, tá? Então, é maravilhoso. Poxa, Elias, você é cristão, livro católico, irmão, os livros católicos são maravilhosos. É claro que nós não concordamos com a teologia católica, com a doutrina católica, isso é evidente. Mas os livros são bons, principalmente em relação à história. Em relação à história. Então tá aqui, ó. Ele começa falando sobre rumo à Nicéia. Premissa: o primado dos 4 primeiros concílios ecumênicos. Tá? Você também tinha os concílios locais. Tá? Aconteceu vários concílios locais em cidades. E concílio ecumênico só é considerado concílio ecumênico quando bispos ocidentais se reuniram juntamente com bispos orientais de todas as igrejas. Então, os bispos do Oriente e do Ocidente estavam ali juntos. Então, esses concílios foram chamados concílios ecumênicos, né? Onde todos participavam. Concílios locais não. É uma cidade, né, uma localidade, para resolver ali alguma controvérsia, alguma coisa. Então você tem aí, ó, rumo à Nicéia. Você pode pausar para ler aí, que eu não vou conseguir ler tudo isso aqui, os capítulos, porque senão o vídeo vai ficar só sobre os capítulos, né? Aí ele fala primeiro do concílio de Nicéia. A tradição fala que estava ali 318 bispos, né? Ou padres. Mas ninguém sabe o número certo. Outros falam que era 200, 300. Muitos documentos do Nicéia se perdeu, né? Que faz muitos anos, 325. Mas muita coisa foi preservada. E ali se combateu a controvérsia ariana. Eu tenho aqui vídeos, né, lives que eu falei sobre isso, sobre o concílio de Nicéia, o contexto histórico do concílio. E ele fala aqui também, o Lourenço Perrone, tá? A expressão aqui, ó, homoousios, tá vendo? Que foi a expressão que foi criada ali. E homoousios significa que o Filho, Cristo, tinha a mesma essência, a mesma substância que o Pai. O que o Pai é, o Filho também é, e vice-versa. Então criou-se essa palavra. O Filho é homoousios com o Pai, que significa o Filho tem a mesma essência, o Filho é Deus. O Filho não foi criado, o Filho não é uma criatura, contrariando aquilo que Ario falava. Tá aqui, ó. Creio que você já está pausando aí para ler. Continuando aqui, você tem aqui agora de Nicéia ao segundo concílio, né? Que é o concílio de Constantinopla. Tá aqui, ó. Meu Deus, interessante isso aqui. Deixa eu aproximar mais aqui. Pronto. Aí vai falar aqui, ó, do concílio de Constantinopla, no ano 381, o segundo concílio, que trataram também sobre Cristo, mas principalmente a divindade do Espírito Santo. Depois você tem o terceiro concílio aqui, o concílio de Éfeso, 431, e depois o quarto concílio, que foi um dos mais importantes, o concílio de Calcedônia. A questão cristológica e a ruptura da ecumene. Vão pausando aí para vocês lerem aí o subtópico dos capítulos, tá? Tá aí, ó.
a crise nestoriana, as reações de Alexandria e de Roma. Nessa época você já tinha 5 patriarcados, os 5 principais cidades, né, que tinham seus bispos, e os bispos começou a ganhar proeminência. É daí que surge a ideia do papado, né? Porque a ideia do papado é totalmente antibíblico. É o conceito católico, mas é antibíblico. A Bíblia não ensina sobre o papado. É uma tradição da Igreja Católica. Quais são os 5 patriarcados, Elias? Primeiro, Roma. Segundo, Constantinopla, que se tornou a capital do Império. Quem fundou essa capital foi Constantino. Mudou a capital de Roma para Bizâncio. Ele colocou o nome dessa nova capital de Constantinopla. Então, Roma, Constantinopla, Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Os bispos dessas 5 principais cidades estavam disputando, né? E quem ganha é o bispo de Roma, sobressaindo sobre os demais, e daí surge o papado, queridos. Isso aqui é importante. Então aqui, ó. Vocês devem estar lendo aí. Depois, continua. Do segundo concílio de Constantinopla, que foi 553, ao segundo concílio de Nicéia, que tratou, nesse segundo concílio de Nicéia, tratou sobre a questão das imagens, né? Das imagens, se era para fabricar, fazer imagens, se não era. E esse concílio bateu o pé. Não, as imagens não vai provocar idolatria. Por isso que hoje na Igreja Católica você tem muitas imagens de santos, do Cristo crucificado lá, Jesus com o rosto baixo, com coroa de espinho, crucificado. Porque esse concílio deu aval, que poderia se fazer, e não era idolatria. O segundo concílio de Nicéia. E aqui ele vai tratar sobre isso. Aí quem trata aqui agora é o Panayotis e Anapoulos, que é um grego católico, né? Só que ele é grego. Panayotis e Anapoulos é o nome do camarada, do erudito. Tá? Você pode pausar aí para ler. Vamos correr. Depois você tem aqui o capítulo 3, sobre o... Cadê? O quarto concílio, né? De Constantinopla. Tá aqui, ó. Que comenta também é o Lourenço Perrone. Primado romano, pentarquia e comunhão eclesial, às vésperas da separação entre o Oriente e o Ocidente, que se dá em 1054. Você pode ler aqui, ó. Que ele vai trabalhar nesses capítulos. Pausa aí para vocês lerem. Capítulo 4. Os 7 concílios papais medievais. Quem comenta é o Alberto Meloni. Tá? Quais são esses 7 concílios? Tá aqui, ó. Lateranense I, segundo, tá? Lateranense III, quarto, Leonense I, Leonense II, Leonense, cadê? E o Concílio de Vienne. No final ele traz a conclusão. Esses 7 concílios papais. Está aqui os concílios e a data, né, que eles aconteceram. É muito importante conhecer sobre os concílios, né? Você também entender a doutrina católica, que também é baseada nos concílios, tá? Quinto, capítulo 5. Os concílios de Constança e Basileia, que aconteceram aí dos anos 1431 a 1449. Quem comenta aqui agora é o Joseph Wolmuth. Esses concílios aqui, ó. Os concílios de Constança e Basileia. Tá aqui, ó. Você pode pausar aí para vocês lerem, tá? Vamos continuar aqui. Meu Deus, é muita coisa. Depois, capítulo 6, a união do segundo concílio
de Leão e no concílio de Ferrara, Florença, Roma. Ferrara, Florença, Roma. Quem comenta é Humberto Proch. Tá aqui o segundo concílio de Leão. Ele vai trabalhando, depois te dá a bibliografia. O concílio de Ferrara, Florença, Roma. Aqui, ó. Te dá todo os capítulos e a bibliografia. Depois você tem aqui o concílio lateranense, quinto, e o tridentino. Quem comenta é o Marc Vernade. São todos eruditos, né? Todos historiadores. A introdução. Pausa aí para vocês lerem. Vamos correr. Concílio de Trento. O primeiro concílio de Trento ali tratou sobre... Foi o concílio contra a reforma protestante, né? Depois você tem o capítulo 8, o concílio Vaticano I, que aconteceu aí de 1869 a 1870. Quem comenta é o organizador dessa obra, que é o Giuseppe Alberico, primeiro concílio, Vaticano I. E depois ele vai comentar o último grande concílio, que foi de 1962 a 1965, que aconteceu o século passado, né? O século XX. Aqui, ó. E esse concílio foi muito importante, viu, gente, para a Igreja Católica. Porque a Igreja se tornou ecumênica. Aqui foi abolido que as missas em todo o mundo seriam celebradas em latim, que o povo não entendia mais porcaria nenhuma. Tá? A missa era em latim, então o povo não entendia. Ninguém falava mais latim é uma língua morta. Então falou, não, a missa não será mais em latim. A missa agora será no idioma daquela nação. Então foi abolida aí as missas em latim. Foi nesse concílio aqui, ó. Vaticano II, o último concílio. Veja aí, ó. Que preciosidade, né? E aqui termina. Você tem as siglas, depois os autores e o índice analítico. O índice analítico é importante. Deixa eu pegar aqui, ó. 447. Você tem os autores, né? Todos historiadores, são professores de história. Aqui você tem um índice analítico, né? Quem preparou foi o Albert Melloni. Aonde você tem aqui tudo o que a obra trabalha. Vocês têm aqui, ó. Você tem aqui tudo em ordem alfabética, né? Então você escolhe aqui, tem um nome e tem a página indicando para você pesquisar, tá bom? Em ordem alfabética, de A a Z. Vamos pegar um capítulo aqui. Ai. Vamos pegar um capítulo aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar primeiro os concílios, né? Deixa eu pegar o concílio aqui de Calcedônia. Vou trabalhar aqui um pouquinho. Aqui, ó, na página 71. Aqui, ó, página 71. De Éfeso, 431, a Calcedônia, 451, a questão cristológica e a ruptura da ecumênia. Ele começa aqui, ó. As folhas são amareladas, brancas, não são amareladas, são brancas, tá? Aqui ele começa a trabalhar as raízes de um conflito.
duas cristologias alternativas. Vai trabalhar sobre Nestório, que Nestório ele dividiu as duas naturezas de Cristo, porque as duas naturezas são inseparáveis em Cristo, tá? Ele era plenamente homem e plenamente Deus, não dá para você separar, tá? Então, esse negócio de uma hora ele era homem, uma hora ele era Deus, é heresia. Ele era Deus e homem o tempo todo, tá? As duas naturezas se uniram para nunca mais se dividir. Isso é um mistério, mas é bíblico, tá lá. Então, Nestório, tá? E se tornou em 428 bispo de Constantinopla, que era a capital agora do Império, tá? E devido a suas palavras em relação aos seus ensinos sobre isso, tá? Ele cria uma heresia. Na verdade, Nestório não tinha intenção de dividir as naturezas, né? Mas ele acabou dividindo, porque o concílio de Éfeso, 431, declarou Maria como mãe de Deus. Mas era para preservar a divindade de Jesus e as suas naturezas. Depois se tornou o que nós vemos hoje aí, essa idolatria a Maria, né? Maria é uma deusa praticamente na Igreja Católica. Eles falam que não, mas é. A Maria da Igreja Católica é uma deusa. Não tem nada a ver com a Maria das Escrituras. Mas isso aí é uma outra questão. Então, Nestório, preocupado com a idolatria a Maria, tá? Ele acaba criando aí uma heresia, né? Dividindo as duas naturezas. Por isso que é chamada de heresia nestoriana ou nestorianismo. Eu fiz uma série aqui no canal sobre as heresias cristológicas, que eu falo sobre o nestorianismo. E aqui ele vai falar. Depois você tem as reações de Alexandria e Roma, tá? A Igreja do Oriente, Alexandria, e a Igreja do Ocidente, Roma. É claro que você tem, na história da Igreja, a história é contada pelos vencedores. A história não é contada pelos perdedores. Muitas obras dos chamados hereges foram queimadas. Porque quando o cara era condenado, ele era expulso da igreja, ele era exilado, tá? E suas obras eram queimadas. Tá? E o que nós conhecemos dessas heresias são as palavras, expressões, comentários dos seus oponentes. Então a história é contada pelos vencedores, né? Aí eu pergunto, será que os vencedores contaram de fato aquilo que de fato aconteceu? Ou eles aumentaram? Fica a pergunta no ar, né? Depois você tem aqui o Concílio de Éfeso, duas assembleias contrapostas. Esse concílio foi muito mal dirigido, né? Porque na história não estava aqui presente, tá? Mas houve ali um representante dele, que eles demoraram para chegar, porque era longe, naquela época não tinha avião, não tinha carro. Demoraram uma semana para chegar no concílio, e quando chegaram, os concílios já tinha sido adiantado e já tinha condenado eles, sem ao mesmo ouvi-los. Eles apelaram, né? O concílio voltou, mas no final Nestório foi condenado e todos aqueles que defendiam ele também foram condenados. Então, porque os concílios também tinha muita politicagem, viu, gente? Tinha muita politicagem. Como até hoje tem, né? Não mudou nada. Que ele vai explicar. Aí você tem aqui, ó, a condenação de Nestório e a ruptura com os orientais. Tá? Muito bom. O principal bispo ali, né? Que saiu como vencedor do concílio de Éfeso foi Cirilo, um inimigo mortal de Nestório. Ele saiu vencedor ali. Depois você tem a dissolução do concílio e negociações de paz. Porque você tem a ideia aqui do concílio, que eu esqueci de falar também, dando uma pincelada rápida, Christotokos
Theotokos. Theotokos é Maria, mãe de Deus. Se Jesus é Deus, então Maria, mãe de Deus. É a lógica, né? Do concílio. Mas não, na história dizia não. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como Maria vai ser mãe de alguém que é eterno? Então, na história dizia, ela é mãe do homem, da natureza humana. Aí diziam os oponentes, mas não pode. Porque você não pode dividir a natureza. Você está desprezando a natureza divina e focando só na natureza humana. Porque a natureza humana e divina estão unidas para nunca mais se dividir. Isso está errado na história. Aí o bicho pegou, irmão. O pau torou. Depois você tem aqui, ó, tentativas de vingança monofisita, a crise eutiquiana. Eutiques defendia o monofisismo. Mono, physis, natureza. E o monofisismo ensinava que em Cristo havia uma única natureza. A natureza divina sobrepujou, absorveu a natureza humana. Isso é heresia. Tá? E Eutiques, tá, ensinava isso. Inclusive no concílio de Calcedônia, em 451, ele foi condenado. Ele e todos aqueles que defendiam o monofisismo. Você tinha ali o diofisismo, aqueles que defendiam que em Cristo havia duas naturezas, a humana e a divina. Isso aí é bíblico, né? Isso aí é bíblico. E tinha os monofisistas. Ou o monofisismo, que defendia que em Cristo havia uma única natureza. Antes da encarnação, duas naturezas. Depois da encarnação, a natureza divina absorveu a natureza humana. E isso é heresia. Então, Eutiques, juntamente com o monofisismo, e todos aqueles que defendiam ele, foram condenados. E já começa a trabalhar o concílio de Calcedônia. Muito bom. Depois você tem aqui, ó, o latrocínio efesino, a reabilitação de Eutiques e a condenação dos antioquenos. Isso aqui é interessantíssimo isso aqui também, mas não dá para ler por causa do tempo. Depois você tem o imperador Marciano e a convocação de novo concílio ecumênico, tá? Que é o concílio de Calcedônia, né? O concílio de Calcedônia é a busca de solução doutrinária. Tudo envolvia a pessoa de Cristo, né? E até hoje você tem esse... Porque os concílios não resolveram o problema, gente. Os concílios deram cala-boca aos hereges. Porque até hoje você tem aí heresias. Você tem ainda a heresia nestoriana, você tem a heresia ariana, você tem a heresia aí modalista ou unicista. Hoje tem muitos unicistas que defendem e não creem na Trindade. Até hoje. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Enfim. É a heresia modalista, né? Ou unicista. Muito bom. A definição dogmática do concílio. Porque esse concílio se deu 20 anos depois do concílio de Éfeso. Então, o negócio estava fervendo e os bispos foram chamados a resolver essa questão. E uma das questões ali, ou a principal questão que foi tratada no concílio de Calcedônia, que foi um dos principais concílios, alguns consideram o maior concílio até hoje, foi sobre as duas naturezas de Jesus. Natureza humana, natureza divina, unidas em uma só pessoa. E não dá para dividi-las. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Tá? E como eu falei para vocês, o monofisismo foi condenado. Isso é interessante saber, viu? Os cânones do concílio, os privilégios da sede constantinopolitana, a conclusão, tá? E aqui você tem a bibliografia, né? As obras que foram usadas para essa obra maravilhosa, tá? E aqui eu encerro. Então, se você puder adquirir, você que ama a história da igreja,
né? Todos estudantes de teologia e teólogos têm que ter obras, têm que conhecer a história da igreja, tem que conhecer, senão fica difícil, né? Fica difícil. E se vocês gostaram de mais uma obra, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.